Fala, galerinha abençoada! Tudo bem com vocês? Uma pergunta bem interessante para a gente responder. Em qual dia da semana Jesus morreu na cruz? Alguns vão dizer que Cristo morreu na sexta-feira, alguns vão dizer que ele morreu na quinta, outros vão dizer que ele morreu na quarta. Devido ao que Jesus falou no Evangelho de Mateus, que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem há de passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Com essa afirmação, alguns acabam dizendo que Jesus não morreu na sexta-feira, porque se contar da sexta-feira até o domingo, não dá 3 dias e 3 noites, literalmente. E aí algumas pessoas acabam dizendo que então Cristo morreu na quinta, porque aí de quinta até domingo daria 3 dias e 3 noites. Eu quero trazer aqui o que a Bíblia, não é a minha opinião, não é a opinião de um pastor, mas quero fazer uma análise exegética do texto e trazer para vocês aqui uma explicação bem detalhada sobre esse ponto. Será se Cristo morreu na quarta, na quinta ou na sexta-feira? A grosso modo, a gente poderia pegar alguns textos, por exemplo, no Evangelho de Marcos, que diz que ele morreu no dia da preparação, e o dia da preparação era a sexta-feira, porque o judeu considerava a sexta-feira como o dia da preparação para receber o sábado. Se Marcos 16, 42 diz que ele morreu era o dia da preparação, então logo era sexta-feira. E a gente pode pegar João, capítulo 20, versículo 1, João 20, versículo 1, e ali é dito que Cristo ele ressuscitou no primeiro dia da semana, logo é domingo. Então, basicamente, a gente já tem a resposta. Jesus morreu na sexta-feira, Lucas 16, 42, e ressuscitou no domingo, de acordo com João 20, verso 1. Só que, se nós formos analisar o contexto, a gente vai perceber que não é bem assim, Por quê? O dia da preparação era um dia que antecedia o sábado, não só o sábado, sétimo dia da semana, mas qualquer um dos sábados cerimoniais encontrados em Levítico capítulo 23, ou seja, qualquer dia que antecedia o sábado cerimonial e também o sétimo dia era considerado o dia da preparação, ou seja, havia, além do sábado, sétimo dia da semana, havia outros sábados cerimoniais, que a palavra sábado significa descanso, ou seja, cessar o trabalho. Então, qualquer dia que não se trabalhava era chamado de sábado, era como se fossem nossos feriados hoje. E o dia que antecedia, que vinha antes, era considerado o dia da preparação, ou seja, poderia ser uma segunda, uma terça, uma quarta e assim por diante. Logo, também, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1, que diz que ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Se a gente for analisar o texto original grego, ali não aparece a palavra domingo, Olha que interessante. O que aparece ali no grego é a expressão mia sabaton, que significa dia posterior ao sábado. Então, como eu disse, poderia ser um sábado cerimonial e o dia da preparação era o dia que antecedia esse sábado cerimonial e a ressurreição poderia ser o primeiro dia depois desse sábado cerimonial. Com isso, fica mais difícil você provar que Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, se a gente levar em consideração todo o contexto histórico, cultural, gramatical do texto. Mas beleza, então, de fato, em que dia Jesus morreu? Foi na quinta-feira mesmo? Foi no sexto, no domingo? Qual é o dia da semana? Vamos fazer uma análise sobre o contexto geral. Primeiro, a Bíblia ela revela que Cristo morreu na semana da Páscoa. Na semana da Páscoa, Cristo morreu. A gente não sabe que dia da semana em específico, mas a gente pode chegar a uma conclusão analisando em qual dia da semana era celebrada a Páscoa. Qual dia do mês,
Não dá para saber o dia da semana exatamente, mas a gente pode saber o dia do mês. Então, se você abrir a tua Bíblia em Levítico capítulo 23, olha só que interessante. Levítico 23, eu vou abrir aqui a minha Bíblia aqui, Levítico 23. E a gente vai analisar aqui alguns pontos. Primeiro, quando que acontecia a festa da Páscoa? Diz assim, Levítico 23, versículo 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, isso é, mês de Abib ou Nissan, né, de acordo com o calendário hebraico, proclamareis aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa ela era celebrada no 14º dia do primeiro mês do calendário judaico, né? Mês de Abib ou Nissan, que coincide com o nosso mês de abril, ou seja, no dia 14 de abril era celebrado a Páscoa. Nós sabemos que Cristo ele é o Cordeiro Pascal. Ele é que cumpre todos aqueles rituais no Antigo Testamento. Todas as festas apontavam para ele, todos os sacrifícios apontavam para ele. Então, Cristo, ele morre, né, na Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal. Isso significa que no 14º dia do mês de Nissan, mês de abril, Cristo, ele morre na cruz. Agora, qual dia da semana Cristo morreu? 14º dia. Que coincidiu com qual dia da semana? Detalhe. Apesar de a Bíblia não dizer qual foi o dia, a gente consegue identificar alguns elementos aqui. Segundo, o versículo de número 6 diz que aos 15 dias deste mês é festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia, ou seja, após a Páscoa, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Então aqui nós temos o seguinte, de acordo com o calendário, né, judaico. O 14º dia era a Páscoa e o 15º dia era um sábado cerimonial. O primeiro dia da festa dos pães asmos. Ninguém trabalhava nesse dia. Levando agora em consideração isso aqui, a gente tem o seguinte. Se Cristo ele morre numa terça-feira, só dando um exemplo, se Jesus morre na terça-feira, que era a Páscoa, isso significa que a quarta-feira seria um sábado. Não um sábado semanal, mas um sábado cerimonial, que não se trabalhava. Agora, um detalhe interessante é que quando acontecia de o 14º dia dar numa sexta-feira, o 15º dia coincidiria com o sábado, 7º dia da semana. E quando o 15º dia, que seria a festa dos pães asmos, o primeiro dia, que era um sábado cerimonial, ele caía numa data em que era um sábado, 7º dia da semana, ou seja, a Páscoa era na sexta-feira e no sábado seria a festa dos pães asmos. Aí você tinha um dia de dupla solenidade, ou seja, o sábado do sábado. E era chamado pelos judeus de Shabbat Hagadol, que é um sábado especial, ou de Sabaton Gadol, que é um dia de sábado especial, ou seja, um sábado grande, um grande dia de sábado, por assim dizer, porque haviam 2 sábados em um. Agora, o que isso tudo tem a ver? Como que eu consigo chegar ao dia da morte de Cristo analisando essa questão? Primeiro, tem um autor, né, um dos pioneiros da Igreja Adventista, chamado Stephen Huskell, e ele escreve um livro bem interessante chamado A Cruz e a Sua Sombra. No capítulo 13, se eu não me engano, do livro, ele explica que a morte de Cristo, profeticamente, ela cumpre todas as sombras do Antigo Testamento, ou seja, tudo aquilo que era sombra, ritual, tal, tudo, é cumprido em Cristo. Cristo é o cumprimento daquilo, por assim dizer. Então você tem o tipo e o antítipo. Quando uma sombra é projetada, a sombra ela projeta exatamente os detalhes daquilo do original. Por exemplo, uma mão com 5 dedos, ela vai projetar uma sombra com 5 dedos. Então, olha que interessante. Se lá na sombra você tinha um cordeiro que era morto, é porque Cristo ele também seria morto. E se
a Páscoa, né, que era celebrada, ela apontava para o original, que é Cristo, e um dia após a Páscoa seria um sábado, profeticamente, Cristo teria que morrer numa sexta-feira para que o próximo dia fosse o sábado literal, ou seja, o tipo encontrando o antítipo. Então, por que eu posso dizer que Cristo ele morreu numa sexta-feira e não numa quinta? Porque profeticamente Cristo teria que morrer numa sexta-feira para que o dia posterior fosse o sábado, para que ele cumprisse a Páscoa e o dia da festa dos pães asmos. Eu tenho base bíblica para dizer isso? Tenho. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, agora, olha que interessante. Lembra que eu falei que quando o sábado semanal, né, o sábado cerimonial, coincidia com o sábado semanal, que era, né, o dia posterior da Páscoa, ele era chamado de grande sábado, né, pelos judeus. Você tem aqui em João 19, versículo de número João 19, só abrir aqui, versículo 31, diz o seguinte, olha só. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe se quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. Ou seja, a gente percebe pelo texto que naquele ano em que Cristo foi crucificado, o sábado cerimonial, né, primeiro dia da festa dos pães asmos, coincidiu com o sétimo dia da semana, porque Cristo era o cumprimento dessa profecia. Então, se o sábado aqui é chamado de grande sábado, é porque Cristo morreu na sexta-feira, Páscoa, e que o dia posterior era o 15º dia, que era chamado de sábado cerimonial, né? E ele coincidiu com o sábado, sétimo dia da semana. Então ele era chamado de grande sábado. Então Cristo morreu na sexta-feira, meus irmãos. Ele não morreu na quarta, não morreu na quinta, mas o mais importante, ele morreu por mim e por você, cumprindo todos os detalhes dos rituais, a sombra, tudo do Antigo Testamento que apontava para Cristo é cumprido em Cristo Jesus. Amém? E aí, você sabia dessa curiosidade? Então, se você não sabia, curte aí e compartilha e segue o canal.